Bom dia, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica do Discípulo. Aceita um cafezinho conosco? Juliano aqui que está conosco, nos abençoando. Então vamos dar sequência à nossa aula de Novo Testamento. Dê sempre o seu like, a sua curtida, compartilhe com as pessoas que você queira falar sobre Jesus, especialmente esses dois módulos que nós estamos fazendo, a aula passada e essa, falando sobre a vida de Jesus. E agora nós vamos falar sobre os períodos da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. É importante a gente estar falando e repetindo isso com vocês. Nós estamos falando essa narrativa, compartilhando a narrativa aí da vida de Jesus, antes de entrarmos nos evangelhos específicos, porque cada um tem uma ordem, cada um tem uma organização ao falar, ao narrar sobre a vida de Jesus. E aí nós estamos numa sequência lógica, cronológica aí da vida, nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição, ascensão de Jesus. Então, as datas da vida de Jesus. Talvez você já tenha percebido que quando a gente coloca aí datas antes de Cristo, aí você tem lá 4 antes de Cristo que Jesus nasceu. Como é que ele nasceu antes do seu próprio nascimento, né? Então, essa diferença aí é importante a gente compreender. Os romanos frequentemente calculavam os anos a partir da fundação da cidade de Roma. Isso aí por volta de 753 a.C. E durante a primeira metade do século 6 depois de Cristo, um monge chamado Dionísio propôs calcular o tempo a partir do nascimento de Cristo Jesus. E aí para isso ele colocou o AD, Anno Domini, significando aí no latim o ano do nosso Senhor, né? Então ele quis calcular a partir do nascimento de Cristo Jesus. Só que ele errou no calendário. Ele colocou o nascimento de Jesus após a morte de Herodes o Grande. Então, quando ele faz essa datação, colocando o nascimento de Jesus após a morte de Herodes o Grande, ele erra aí, no mínimo, 4 anos no calendário. E Mateus, capítulo 2, do verso 1 ao verso 18, descreve que Jesus Jesus nasceu antes da morte de Herodes o Grande. Por isso nós temos essa diferença aí de pelo menos 4 anos antes de Cristo. Algumas pessoas colocam até 6 anos antes de Cristo. Então, essa diferença se dá porque ele errou na sua datação, tá bom? Aí assim você compreende essa diferença que nós temos aí no calendário. O nascimento de Jesus. O Novo Testamento não nos fornece a data precisa do nascimento de Jesus, mas oferece aí a idade aproximada que tinha quando começou o seu ministério. Lucas capítulo 3, o verso 23, nos dá mais ou menos uma data aproximada de quando ele inicia o seu ministério. O Novo Testamento também indica que o nascimento de Jesus ocorreu perto da data do censo realizado por César Augusto, quando Quirino ainda era governador da Síria. Essa narrativa a gente encontra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 2, o verso 2. Muitos estudiosos sugerem aí a data de 6 a.C. ou 5 a.C. para o nascimento de Jesus. O que a gente sabe que é improvável que o nascimento de Jesus tenha acontecido no mês de dezembro, que é como comumente nós celebramos e comemoramos aí no calendário cristão, nas festas de dezembro. Isso justificado porque no Oriente Médio esse período estaria frio, né? E frio demais para que os pastores pudessem guardar seus rebanhos no campo à noite, conforme a narrativa de Lucas capítulo 2, verso 8. Então, se estivesse muito frio, a possibilidade dos pastores não irem para guardar o seu rebanho à noite, ficarem expostos àquele frio, então
Por causa dessa impossibilidade, a gente tem essa dificuldade de aceitar o nascimento de Jesus no mês de dezembro. Há outros argumentos que procuram colocar essa possibilidade, mas é muito improvável. Se tivéssemos apenas os evangelhos sinópticos, aí no caso os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, poderíamos concluir que o ministério de Jesus teve duração de 1 ano. Mas o evangelho de João menciona aí o envolvimento de Jesus em pelo menos 3 Páscoas. A possibilidade de ter sido 4 Páscoas, mas ele narra pelo menos 3 Páscoas com certeza. João capítulo 2, verso 13, você encontra isso. João capítulo 6, o verso 4 e João capítulo 13, o verso 1. João também menciona no capítulo 5, verso 1, uma outra festa que não tem nome. Se essa festa que não tem nome é também a Páscoa, então nós temos 4 Páscoas, do período do ministério de Jesus. Firmando assim, muitos estudiosos tomam 30 anos aí como idade aproximada e presume que Jesus poderia ter 2 ou 3 anos mais do que 30, quando inicia o seu ministério. Então, se ele começou com 30 e exerceu o seu ministério durante 3 Páscoas, então ele morre aí com 33 anos e exerce o seu ministério durante 3 anos. Se são 4 Páscoas, então isso se estende um pouco mais, tá bom? Então por isso se fecha essa data aí aproximada. Uma data comum para o início do ministério de Jesus é encontrado ao acrescentar aí 32 a data de seu nascimento, o que dá 26 ou 27 depois de Cristo, quando ele inicia de fato o seu ministério. A morte de Jesus. A gente fala da morte porque depois a gente fala do nascimento, aí, os dados aí mais precisos do nascimento. A morte a gente se entende que João capítulo 5, verso 1, é uma festa, é uma Páscoa, Podemos dizer que Jesus teve um ministério de mais 3 anos, estendendo-se aí por 4 Páscoas. Se a festa não for a Páscoa, podemos dizer que o ministério de Jesus durou de 2 a 3 anos, se não de 3 a 4 anos, uma data comumente aceita por sua morte. Então nessa possibilidade aí seria de 29 depois de Cristo. Dito isso, voltemos agora para a narrativa do nascimento de Jesus nessas especificações. Tanto Mateus, aí o nascimento e primeiros anos da vida de Jesus, tanto Mateus quanto Lucas, eles fornecem informações sobre o nascimento e os primeiros anos da vida de Jesus e indicam que Maria deu à luz a Jesus por um milagre biológico aí, que é o nascimento virginal. Então, Mateus e Lucas descrevem especificamente que Jesus nasceu de Maria, a Virgem Maria, tendo sido Jesus concebido pelo Espírito Santo. Lucas fornece mais detalhes concernentes aí ao relato do nascimento e dos primeiros anos da vida de Jesus, ao incluir a história da visita dos pastores a Belém e a apresentação de Jesus no templo. Então Lucas narra com mais detalhes esse período aí da infância de Jesus. Lucas também é o único que narra e descreve a história de Jesus com 12 anos, quando ele está ensinando ou discutindo com os doutores no templo. Mateus destaca a história da visita dos magos, do sábio, e da cruel violência de Herodes o Grande, quando então ordena que se matem as crianças. Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 18, a gente encontra essa narrativa, tá? E a de Jesus no meio dos doutores você vai encontrar em Lucas capítulo 2, do verso 41 ao verso 53.
e 2. Então, Mateus e Lucas são os que mais se prendem aí à infância de Jesus, a narrativa da história do seu nascimento. Já Marcos e João não se atêm a esses detalhes do nascimento de Jesus. O início do ministério de Jesus. O primeiro ano do início do ministério de Jesus se deu na Judéia, e ele termina com a viagem de pregação e cura na Galileia. Com frequência, chamamos esse período de exercício do seu ministério na Galileia de ano da obscuridade, ou seja, um ano obscuro, um ano oculto, porque Jesus não estava muito inserido no contexto geral da comunidade judaica, que era muito mais presente na Judéia. Então Jesus estava muito longe da vista do público nesse primeiro ano de ministério. A gente vai se lembrar aqui que o primeiro milagre de Jesus se dá em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. Já o evangelista João, o Evangelho de João, fornece um quadro das muitas viagens de Jesus durante esse ano de intensa atividade. É João que descreve o chamado dos primeiros discípulos, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, e a primeira purificação do templo, de 13 a 22. Repare aí na viagem de Jesus que teve que fazer para realizar estas obras, na descrição de João. Nesse tempo foi quando ele se dirige a Nicodemos, dizendo para nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Também nessa narrativa do Evangelho de João, que Jesus se encontra com a mulher samaritana, falando sobre a água da vida, e quando voltava, passando por Samaria, ia a caminho da Galileia. O Evangelho sinóptico aí, no caso Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam sinais da atividade de Jesus na Galileia. Marcos registra aí o ministério atarefado na Galileia. Você vai encontrar aí capítulo 1, verso 21 até o verso 34, quando Jesus expulsa demônios, cura enfermos, ensinou sobre a pessoa de Deus. Ele também começou a fazer algumas de suas viagens pela Galileia, nas quais pregava e ensinava, e realizando muitos milagres, aí verso 35 até o verso 39. Então, intensa foi a atividade de Jesus no início aí do seu ministério na região da Galileia. O desenvolvimento da vida de Jesus. Vamos, nessa primeira parte, chamar aí, conforme o autor que a gente tem usado, né, o ano da popularidade. Se nós tivemos o ano da obscuridade, agora nós temos o ano da popularidade da vida de Jesus. Isso se deu durante o seu segundo ano de ministério, né, em que ele chega à região ou à cidade de Cafarnaum, e Cafarnaum passa a ter o seu foco principal. Ele sai da Galileia e vai em direção aí à cidade aliás, ainda na região da Galileia, mas sai da cidade de Nazaré e vai para a cidade de Cafarnaum. Esta era uma cidade, que a gente precisa entender, a nordeste do Mar da Galileia, um centro comercial que tinha provavelmente, e não provavelmente, mas tinha um escritório de coletoria de impostos. Nesse centro de coletoria, nós temos um personagem que depois é chamado para ser discípulo de Jesus, que é Mateus. Isso você encontra registrado aí no livro de Marcos, capítulo 2, o verso 13 e o verso 14. Os milagres realizados por Jesus ali, na cidade de Cafarnaum, nós temos o servo paralítico de um centurião, Mateus capítulo 8, do verso 5 a 18, capítulo 7 de Lucas. Nós temos a expulsão de um demônio, registrado no Evangelho de Marcos capítulo 5, de Mateus capítulo 8, a escolha dos 12 discípulos e um
comissionamento. A primeira ordem que Jesus dá aos seus discípulos, que eles devem ir pregar o Evangelho, é quando eles trazem depois um relatório a Jesus. Depois de escolhido, eles são comissionados. Você encontra essa narrativa aí em Mateus 10 e também em Marcos capítulo 3. Tá bom? Jesus realizou também algumas viagens à cidade de Jerusalém. E quem melhor nos reporta ao exercício do ministério de Jesus na cidade de Jerusalém é João. Claro que todos os outros evangelistas, mas João nos revela uma viagem a uma festa sem nome, capítulo 5, verso 1. Junto também a cura de um homem coxo no tanque de Betesda. Jesus também foi a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, capítulo 7, do verso 2 ao verso 13. Ele também encontrou oportunidades para ensinar e instruir os seus discípulos nesse período. Mateus apresenta aí no capítulo 5 até o capítulo 7 o Sermão do Monte, os ensinos profundos de Jesus, a contracultura dos ensinos de Jesus, e 2 evangelhos mostram uma coleção de parábolas. Mateus capítulo 13, do verso 1 até o 52, e Marcos capítulo 4, do verso 1 a 34, nós temos uma série de parábolas ditas por Jesus. Recentemente também, numa série de mensagens, você pode buscar nos nossos arquivos de cultos, nós pregamos aí sobre as parábolas de Jesus. Então você pode ir lá e buscar e aprender aí mensagens, trazer aplicações interessantes para a sua vida e para o seu crescimento. Durante esse período, a popularidade de Jesus cresceu assustadoramente. Em 2 ocasiões, ele alimentou milhares de pessoas, multiplicando os pães. Há registro de 2 momentos desse, Marcos 6, do verso 3 ao verso 44, e capítulo 8, do verso 1 ao verso 9. Após ele ter alimentado aí 5.000 pessoas, Jesus também rejeitou a ideia dele ser um líder político, a sua audiência que tentava fazer dele um rei, um líder militar. Você vai encontrar isso aí no registro de João, capítulo 6, o verso 15. A intenção das pessoas após a multiplicação dos pães e dos peixes é que Jesus fosse ali escolhido como um militar, como rei, fosse aclamado. Alguns dos que haviam seguido por mera curiosidade de Jesus nesse período foram embora quando Jesus deixou claro que o relacionamento que cada um estabelecesse com ele determinaria aí o destino em relação à eternidade. Capítulo 6 de João, do verso 35 a 47, verso 52, verso 66, a gente tem o discurso mais duro de Jesus, em que quando ele está, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não é digno de mim, e algumas pessoas vão deixando Jesus, ficam os discípulos. É quando ele pergunta para eles também, e vocês não querem ir? Aí Pedro faz aquela declaração, para onde iremos nós se tu és o único que tens a palavra da vida eterna? Então, essa expressão testifica aí a dureza do discurso de Jesus e o abandono de muitas pessoas quando estavam ou que seguiam Jesus. A sua popularidade, a popularidade de Jesus, ela começa a declinar quando ele se recusou e quando ele se recusa a alimentar as ideias erradas que as pessoas tinham a seu respeito como Messias. Quando ele começa a se posicionar e a dizer quem ele era, a sua missão, como Filho de Deus, então a partir daí a sua popularidade diminui e começam já as rejeições mais evidentes e as perseguições mais claras, caminhando já para a consumação da sua morte, da sua crucificação. O ano da obscuridade, o ano da popularidade, o declínio dessa popularidade, e aí nós vamos para o ano da rejeição. Isso acontece no último ano em que Jesus estava vivendo entre nós. E ele viajou em diversas regiões diferentes, a gente já viu isso. Ele viajou no norte da Galileia para regiões próximas aí a Tiro e Sidom,
a Mateus capítulo 15, verso 21, 28, Marcos 7, 24 a 30, Jesus até chega a dizer para os judeus que haveria muito mais misericórdia e arrependimento para a cidade de Tiro e Sidom, né, de Sodoma e Gomorra, do que para as pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem e não se arrependiam. Ele também foi para uma área de influência gentílica, né, ou seja, uma presença de muito mais gentios a sudeste da Galileia, para uma cidade chamada Decápolis, e aí você tem esse registro em Marcos capítulo 7, 20, verso 31, e aí suas trajetórias e tempos exatos são desconhecidos, visto que os relatos dos evangelhos são resumidos, né? Jesus passou mais tempo, o fim da sua vida, o seu último ano de ministério, para nós que gostamos da visão do discipulado, da caminhada do discipulado, Jesus no último ano da sua vida passa muito mais tempo com seus discípulos do que com a multidão, do que ensinando as pessoas e se relacionando com essa maior quantidade de pessoas. Ele evitou as multidões e ensinou mais claramente sobre sua vida, seu ministério, sobre sua morte, sobre sua ressurreição, né, sobre sua missão aos seus discípulos. As evidências mais importantes da obra de Jesus com seus discípulos durante esse período foi a própria confissão que Pedro fez a respeito dele como Messias, Mateus lá 16, do verso 13 a 20, né, quando Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Um diziam, tu és Elias, né, outro isso, e ele, então Pedro diz, tu és o Filho de Deus, e aí Jesus vai falar a Pedro que não foi por vontade própria que ele revela aquilo, mas pelo Espírito de Deus. A confissão de Pedro demonstrou que os discípulos estavam dispostos a confessar lealdade a Jesus, enquanto muitos se afastavam dele. Após Pedro ter feito sua confissão, Jesus começou a ensinar com mais clareza a respeito aí de sua ressurreição iminente. Você vai perceber isso já na narrativa de Marcos, a partir do capítulo 8 e do capítulo 10. Os momentos finais da vida de Jesus, a última semana da vida de Jesus. Sua última semana começou com, vamos dizer última semana, né, mas o último mês da vida de Jesus, os últimos dias. Sua última semana começou com sua entrada triunfal, não, última semana mesmo, perdoe-me, porque a última semana com a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, sua entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dali, já no fim de semana, ele está no Gólgota, né, na sexta-feira. Então, em Jerusalém, isso se dá no domingo, denominado hoje em dia como o Domingo de Ramos, Mateus capítulo 11, do verso 1 ao verso 11, né, ele apresentou-se como o Messias, e a ênfase de que ele não trouxe o reino de Deus pela força, né, mas veio para trazer paz entre Deus e os homens. Ele entra em Jerusalém. Na segunda-feira, Jesus amaldiçoa uma figueira, e mais uma vez na cidade de Jerusalém, retornando à cidade de Jerusalém, ele purifica o templo, Marcos capítulo 11, do verso 12 ao verso 19, reforçando aí a decisão dos fariseus de livrarem-se dele, né, de buscarem a sua morte. Na terça-feira, Jesus debateu com os fariseus e saduceus e os envergonha no seu discurso. Isso você tem em Marcos capítulo 12, verso 13 a verso 27. Né? Enquanto proferia um discurso profético no verso 13, Judas costurava o acordo com as autoridades judaicas para traí-lo, isso já no capítulo 14 de Marcos, do verso 10, o verso 11 e daí por diante. Na quarta-feira, nós não temos nenhum registro do que Jesus fez e do que acontece com ele. Provavelmente é um templo que ele está com seus discípulos, reforçando os seus ensinos como sempre. A gente não entende que Jesus tirou folga nesse dia, mas é um dia que provavelmente, aí é hipótese, é sugestão nossa, que ele tenha se
ficado com seus discípulos e se debruçado ao ensino deles. Na quinta-feira, durante a noite, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, e o registro disso aí em Marcos capítulo 14, do verso 12 a 25, essa narrativa cronológica de Marcos. Depois seguiu ao jardim do Getsêmani para a oração e para tanto leva 3 dos seus discípulos para estarem com ele, verso 32 ao 42, aí do capítulo 14. Depois ele é traído por Judas com um beijo e ele é entregue às autoridades no capítulo 14, verso 43 a 50. Depois de traído por um beijo, aí já se dá o julgamento de Jesus. Ele é levado preso naquela noite e os líderes judeus fazem de tudo para infringirem as leis e seguirem correndo com o julgamento de Jesus. Então vamos ver aí algumas distorções, algumas ilegalidades cometidas pelas autoridades judaicas quanto ao julgamento de Jesus. Então, preso Jesus, naquela noite, no Getsêmani, os líderes judeus tentaram culpar Jesus por ter infringido as suas leis. Então, a condenação dos judeus, das autoridades, aí saduceus e fariseus, é que Jesus havia desobedecido os mandamentos, desobedecido as leis orais, especialmente para os fariseus, e escrita, que era a ênfase dos saduceus. Para tanto, o levaram diante dos outros líderes. Quem eram esses outros líderes? Anás, citado aí por Marcos, que era o ex-sumo sacerdote, e, na época, o atual sumo sacerdote, que era Caifás. Capítulo aí, o verso 12, o verso 14, a gente encontra essa narrativa. Os líderes judeus rapidamente convocaram aí uma assembleia do Sinédrio. O Sinédrio ficava na cidade de Jerusalém, Marcos capítulo 15, do verso 1 em diante. Eles juntaram também aí algumas testemunhas falsas, cujos relatos eram contraditórios, não se batiam, sobre Jesus. Isso você vai encontrar no capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 59. E, posteriormente, declarou que voltaria à terra como o Filho do Homem. O que soou aos ouvidos deles aí é Jesus falando, sobre que ele retornaria como o Filho do Homem, como o Filho de Deus. Essa expressão para os judeus soa como uma blasfêmia. Capítulo 26, a partir do verso 64 em diante, a gente tem essa descrição. Em quase todas as ênfases, em quase todos os procedimentos, os aspectos do julgamento de Jesus, foi distorcida aí pela justiça judaica. Quais os pontos que eles distorceram ou que foram injustos no procedimento do julgamento de Jesus? Primeiro, o procedimento judaico legal exigia que um julgamento começasse à luz do dia e fosse adiado antes do escurecer. Ou seja, jamais poderia acontecer o julgamento de alguém durante a noite. E o de Jesus inicia a noite e termina e se dá por toda a noite. Isso contrariava o princípio das leis e do juízo, do julgamento judaico. O julgamento de Jesus começou durante a noite e durou toda a noite. A lei judaica também determinava que ninguém poderia ser condenado com base em seu próprio testemunho. E esta foi a base da condenação de Jesus pelos judeus. Você vai encontrar isso aí em Marcos capítulo 14, verso 60 a 64, usando as palavras de Jesus, como se Jesus estivesse se acusando de tal procedimento. Então, também contrariando aí as leis judaicas. Após o Sinédrio culpar Jesus por blasfêmia, pediram ao governador romano, aí sim, Pôncio Pilatos, que o crucificasse. Aí você tem essa narrativa em todos os evangelhos, mas bem especificamente em João capítulo 18, a partir do verso 28 em diante,
a gente tem isso. Os judeus, vamos nos lembrar de aulas anteriores, eles não podiam executar pena capital sobre ninguém. Então, para que houvesse a pena capital, ou seja, a condenação de morte pelas autoridades judaicas, eles tinham que ter o aval e a aprovação dos romanos. Por isso, como eles não poderiam matar Jesus, eles levam ao governador Pôncio Pilatos, para que Pôncio Pilatos pudesse dar o aval e Jesus fosse morto, fosse crucificado. É provável aí que o governador romano não sentenciasse alguém à morte por blasfêmia, mas se ocupasse impetuosamente a ressurreição. Então, eles não poderiam, porque estariam infringindo um princípio, um critério da lei romana. Esse era um julgamento, se alguém fosse acusado por blasfêmia, era uma questão religiosa que não cabia a eles decidirem sobre isso, eram os judeus. Mas como os judeus não tinham pena capital, não tinham autoridade para isso, então eles levam e acusam Jesus de blasfêmia, e como isso não era suficiente para a morte de Jesus, então os judeus acusam Jesus de ter enganado a nação romana, o povo romano, proibindo o pagamento de impostos a César e confirmando ser ele o rei dos judeus. Aí sim, essas duas acusações caracterizam insurreição contra o Império Romano. Embora eles não tivessem prova disso, mas era uma acusação, uma simples acusação. Você encontra isso em Lucas capítulo 23, a partir do verso 2. Pilatos achou difícil acreditar em tais acusações, né? Eram válidas, João capítulo 19 fala isso, e sem muito empenho tentou soltar Jesus, né? Quando ele apresenta lá a possibilidade de soltar Jesus e condenar Barrabás, mas o povo pede que solte Barrabás e crucifique Jesus, né? As autoridades judaicas já haviam incitado o povo contra Jesus, por blasfêmia, por insurreição contra o Império Romano, e aí faz um movimento popular e pedem a crucificação de Jesus. Aí, diante disso, Pôncio Pilatos sentencia Jesus à morte e condenando ele a receber os açoites, ou seja, um espancamento que acontecia antes da crucificação. Os soldados romanos em seguida zombam de Jesus, traçam uma coroa de espinho, colocam em sua cabeça, dizendo ser ele o rei dos judeus. Os líderes romanos também compeliam Jesus a levar a cruz ao Calvário, aí condenam Jesus à morte por crucificação, e quando sua força acabou, obrigaram Simão a carregar a cruz. A gente encontra esse Mateus capítulo 27, a partir do verso 27 em diante. Até aqui, agora sim, morte e sepultamento de Jesus. Os romanos usavam a crucificação como um método cruel de execução. E a morte de crucificação era dada para escravos e criminosos de alta periculosidade, né? O lugar onde ocorria a crucificação era no Gólgota, que significa lugar da caveira, né? Lugar dos mortos. O pelotão de execução romana pega Jesus, ou prega Jesus na cruz durante 6 horas. Jesus fica crucificado de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. A crucificação, para a gente ter uma ideia, era uma morte muito mais cruel do que a cadeira elétrica nos dias de hoje, né, ou do que a câmara de gás que foi usada por Hitler lá no período do nazismo. Era uma morte pior que esta. Não havia nenhum osso quebrado, então a pessoa por crucificação, ela morria esvaziando-se pelo sangramento, e também pela asfixia e pela exposição ao calor do sol. Então, perdendo sangue, desidratado por toda a peregrinação
e a postura que ficava na crucificação dificultava aí a sua respiração e a pessoa morria por asfixia. Então era uma morte terrível, cruel. A combinação de dor, asfixia, lenta perda de sangue e a exaustão pelo calor acabava provocando a morte. A ressurreição e ascensão de Jesus. Jesus permaneceu no sepulcro desde a noite de sexta-feira até a manhã de domingo. Ele permaneceu aí enterrado por 3 dias, de acordo com os padrões judaicos. Nesse período somaram-se aí 3 dias. O sepulcro onde Jesus havia sido colocado, ele foi vigiado. A pessoa que havia sepultado Jesus aí no sepulcro de José de Arimateia tinha certeza de que ele estava morto, então era a veracidade disso. Havia uma testificação pelos soldados da morte da pessoa, e aí você encontra isso nessa narrativa de Lucas, capítulo 23, verso 50 e 56. O governador romano havia colocado guardas na entrada do sepulcro para impedir que roubassem o corpo de Jesus. Ele não estava preocupado se Jesus estava morto ou vivo. A ideia de que Jesus já estava morto era só para que o corpo não fosse furtado pelos seus seguidores. Então foi colocado os guardas no sepulcro. As mulheres que foram ao sepulcro cedo na manhã de domingo encontram o sepulcro vazio. E aí o poder dramático da ressurreição de Jesus assustou tanto os guardas que estavam vigiando, que eles desmaiaram de medo, pela narrativa de Mateus, também como assustou as mulheres que encontram ali o anjo anunciando a ressurreição de Jesus e depois a própria aparição de Jesus. Após a ressurreição de Jesus, ele aparece a Pedro, Tiago, a Paulo, para os demais apóstolos e mais cristãos na Galileia. A gente tem essa narrativa também nas cartas paulinas, especialmente 1 Coríntios capítulo 15, do verso 5 ao verso 8, Mateus capítulo 28, de 16 a 20. Também ele apareceu logo cedo pela manhã, João capítulo 20, do 11 a 18, ao meio-dia, Lucas 24, à tarde, João capítulo 20, do verso 19, em uma sala fechada, no verso 26 aí de João capítulo 20, e à beira do mar, depois na pesca com os discípulos, quando eles comem lá um peixe assado. João capítulo 21, do verso 1 ao verso 14, é aquele momento em que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? O nascimento da igreja, e a população dos discípulos são evidências aí adicionais da ressurreição de Jesus. E antes da ressurreição de Jesus, os seguidores estavam aí desconectados, deprimidos, desorientados, desnorteados. Após a ressurreição, eles se enchem de confiança e não sentiam mais nem medo, pelo contrário, nem medo do poder romano, nem das autoridades judaicas. Você vai encontrar isso muito bem na narrativa de Lucas escrevendo o livro de Atos, a partir do capítulo 4 e até antes disso. E a ressurreição de Jesus aí é a melhor explicação aí do poder, da autoridade, da ousadia que enchia os discípulos para que eles realizassem a obra deixada por Jesus para todos eles. Depois do ministério pós-ressurreição de 40 dias, Jesus ascendeu aos céus. A gente encontra essa narrativa no livro de Lucas, também no livro de Hebreus, capítulo 1, 3, também na narrativa de Atos, na ascensão de Jesus aos céus. Então aí depois a declaração do anjo de que assim como o viste subir, vocês o verão descer, a promessa do retorno e da volta de Jesus. O autor de Hebreus narra muito bem a consumação da obra de Cristo por meio da sua morte, da ressurreição, a ascensão e promessa e dispensação do Espírito que acontece 50 dias após a morte de Jesus e aí a descida do Espírito Santo de Deus. Assim,
encerramos essa parte cronológica do período, dos períodos da vida de Jesus. Semana que vem, nós voltaremos agora sim, bem especificamente falando do primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus. Vamos nos prender a algumas das mensagens principais de Mateus, Sermão do Monte, a ênfase dada à genealogia de Jesus e algumas características peculiares do livro de Mateus. Venha conosco e até a semana que vem. Não deixe de dar o seu like aí, a sua curtida, e qualquer dúvida pode manifestar aí nos nossos canais, estaremos à sua disposição. Que Deus nos abençoe.